Deixa eu colocar inclusive algumas reputações infelizes decorrentes de desconhecer a boa tradição reformada. Primeira, uma soberba que não combina com uma soteriologia graciosa. Você sabe que muitos hoje têm dito nas mídias sociais que calvinista muitas vezes é orgulhoso? Puxa, esse deveria ser um rótulo que nunca deveria caber a nós. Porque nós, mais do que todo mundo, pregamos que é pela graça e pela graça somente. E não por méritos, e não por inteligência, e não por boa convicção teológica. Nós falamos disso constantemente. Mas eu creio que não seja inverdade quando alguns taxam reformados de soberbos. Não é inverdade. Alguns de nós nos tornamos soberbos mesmo. A gente se apropria desse conhecimento graciosamente e ensina esse conhecimento soberbamente. Olha só, que inconsistência. Ela tem sido parte do legado ruim que a gente tem deixado, de uma imagem, uma reputação infeliz que a gente tem comunicado. Uma segunda coisa, um divisionismo que não combina com o espírito servil. Quando a gente briga por alguma coisa e tenta defender essa coisa, e tenta defender com todos os esforços possíveis, mostra que a gente não está disposto a servir, a gente está mais interessado em convencer. Isso não é ser servo, isso é problema. Há muitas pessoas que já têm notado nos Estados Unidos, que quando alguém descobre a fé reformada, não tendo conhecido antes, ele normalmente se empolga a tal ponto, que ele tem que passar um tempo na jaula, eles brincam, é o estágio da jaula, porque o bicho está selvagem, ele quer sair abrindo cabeça e enfiando conhecimento, né? A força, ele fala assim, você não é reformado, eu não acredito. Muita gente que descobre a tradição reformada, principalmente em outras igrejas, ele conheceu o Deus soberano e gracioso, ele fica encantado, e veja, ele não faz isso por mal, pelo menos ele acha que não, ele faz isso porque ele quer ser leal a esse Deus, ele quer que os seus amigos e parentes conheçam esse Deus que ele conheceu. Se ele pudesse, ele usava um serrote e abria a cabeça assim, ó, para botar dentro da cachola, né? Esse é o desejo dele. Então, norte-americanos costumam chamar essa fase de fase da jaula. Amarra esse cara, bota ele dentro de uma jaula, deixa ele aquietar um pouquinho, acalmar, para ele conversar de maneira dócil com as pessoas, expressar a graça que ele alcançou. Até porque é uma coisa importante que você tem que lembrar, não é só salvação que é pela graça, conhecimento espiritual também é. Se Deus nos dá entendimento de certas verdades bíblicas, a gente tem que agradecê-lo, porque isso é graça. Uma das coisas mais bonitas que eu aprendi foi isso, através do registro de Jesus das parábolas. Você lembra quando Jesus está contando parábolas? Se você já estudou isso com cuidado, você sabe que houve um determinado momento em que ele começou a ensinar por parábolas. Não é que ele sempre fez assim. Isso chamou a atenção dos discípulos. Aí eles chegam para Jesus, em off, aquela reuniãozinha, só o conselho e tal. Ô Jesus, por quê? Por que esse método novo? Jesus poderia ter dito assim, é para ilustrar melhor os meus sermões. Mas não foi isso que ele falou. Ele disse para que alguns vejam e outros sejam ainda mais cegados. Um grande puritano que ensinou sobre esse texto, o famoso Matthew Henry, usa uma ilustração fantástica. Ele diz que o contar parábolas de Jesus era como aquela nuvem no deserto, na saída do Egito, né, prestes a atravessar o Mar Vermelho, que permitia que o lado dos egípcios fosse só trevas e o lado dos hebreus fosse luz. A mesma nuvem esclarecia para uns e obscurecia para outros. Era assim que o ensino de Jesus fazia. Aí depois, quando Jesus ensina que a uns será dado, de outros será tirado, ele fala assim para Pedro e para os demais: bem-aventurados sois vocês, porque muitos homens do passado almejaram ver o que vocês viram. O que Jesus está ensinando para Pedro e os apóstolos? É que eles são privilegiados, o conhecimento que eles têm é graça. Homens possivelmente mais crentes que eles do passado não viram, não porque não eram crentes, não eram fiéis ao Senhor, mas eles não viram tudo que os apóstolos viram. Os apóstolos viram a revelação no seu clímax,
o próprio Deus encarnado. E Jesus diz para eles assim, ó, bem-aventurados sois, não é? Então conhecimento espiritual é graça. Se você entende certas coisas, você não deve achar que tem direito de impô-las, porque, primeiro, que é o Espírito Santo que convence, segundo, que você tem que expressar através do seu ensino exatamente a maneira como você foi alcançado, com graça, com ternura. Mas infelizmente um divisionismo tem marcado a tradição reformada. E por